Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando os assuntos da nossa disciplina de tratamento de água, hoje nós vamos falar sobre a etapa de desinfecção. Bom, a desinfecção da água, ela é realizada por meio de diferentes métodos químicos e físicos. Então, a desinfecção de águas destinadas ao consumo humano, ela pode ser realizada dependendo da ação ou mecanismo de destruição por dois grupos principais de desinfetantes, que são os agentes químicos e os agentes físicos, ou então a combinação desses dois tipos. Então, a escolha do método de desinfecção, ela depende de fatores como as propriedades físico-químicas da água, sua finalidade, o tipo desejado de desinfecção e o volume de água a ser tratado. Entre esses métodos de desinfecção da água mais conhecidos, nós podemos citar a cloração, ou seja, o uso de cloro, a ozonização e a descarga de raios ultravioletas. Então, independente da opção, o objetivo final é a higienização da água. Basicamente, isso significa a redução do número de micro-organismos, bactérias ou vírus, por exemplo, presentes na água dentro de parâmetros aceitáveis e estabelecidos pelos órgãos sanitários. Os métodos químicos, utilizando agentes químicos de desinfecção, agem pelo potencial de oxidação, que pode remover elétrons e danificar a membrana celular dos micro-organismos e, eventualmente, causar efeitos letais aos organismos patogênicos. Bom, dentre os agentes físicos utilizados na desinfecção da água, ou seja, a aplicação direta de energia sob forma de luz ou calor, nós temos a radiação solar, radiação ultravioleta, radiação gama e a fervura domiciliar, todas elas utilizando fonte de energia sob forma de luz ou calor. A radiação ultravioleta, ela atua por meio físico, atingindo principalmente os ácidos nucleicos dos micro-organismos, promovendo reações fotoquímicas que inativam os vírus e as bactérias. A radiação ultravioleta, ela é uma forma estabelecida, bastante estudada e utilizada, e de crescente aplicação como alternativa aos agentes químicos tradicionais no processo de desinfecção de águas de abastecimento e também de águas residuárias. As fontes artificiais mais comuns de radiação ultravioleta são as lâmpadas de arco de mercúrio, as quais consistem em um bulbo hermético de sílica ou quartzo, ambos transmissores de radiação ultravioleta, com as extremidades dotadas de eletrodo de tungstênio, com uma mistura de terra alcalina que facilita a formação de arco dentro da lâmpada. No interior do tubo é introduzida uma pequena quantidade de mercúrio e gás inerte, geralmente o argônio. A diferença de potencial entre os eletrodos produz a excitação dos átomos de mercúrio, que ao retornarem ao estado de menor energia, emitem radiação ultravioleta. O Sol é fonte natural de radiação ultravioleta, contudo, a absorção das ondas curtas pela camada de ozônio reduz a intensidade das radiações UVB e UVC, que chegam à superfície da Terra. Assim, a aplicação da radiação na desinfecção depende de fontes artificiais de ultravioleta.
O mecanismo de desinfecção por UV ocorre devido à absorção da radiação pelas proteínas e pelos ácidos nucleicos, RNA e DNA. A absorção de altas doses de UV pelas proteínas presentes nas membranas celulares leva ao rompimento dessas membranas e, consequentemente, à morte da célula. Porém, a absorção de pequenas doses de radiação ultravioleta pelo DNA pode interromper a habilidade dos micro-organismos de se reproduzirem, impedindo-os de contaminar o meio. Nós temos também a radiação ionizante. Um dos tipos é a radiação gama. A radiação ionizante, ela é uma emissão ou propagação de energia por intermédio de ondas ou por partículas dotadas de energia cinética e cargas, capaz de retirar elétrons do meio com o qual interagem. A radiação ionizante, ela modifica o sistema com que interage. Isso porque a radiação, ela é freada no material exposto e perde sua energia pela interação com os elétrons do produto irradiado. Isso provoca energia cinética adicional nos elétrons, capaz de arrancá-los de seus orbitais. Assim, podem ocorrer quebras de ligações químicas e desestruturações de biomoléculas. Existem dois tipos principais de emissões de radiação ionizante: os aceleradores de elétrons e os irradiadores com fonte gama. Os raios gama são consequências de estabilização de um nuclídeo radioativo, que dissipa sua energia excedente através da emissão de onda eletromagnética, na forma de fótons altamente energéticos. Nós também temos os agentes químicos que são utilizados no processo de desinfecção da água. Então, são elementos ou compostos com potencial de oxidação. Então, dentre eles, nós temos os metálicos, como prata, halogênios, como cloro, bromo e iodo, e o ozônio. Os métodos químicos de desinfecção agem pelo potencial de oxidação, que pode remover elétrons e danificar a membrana celular dos micro-organismos e, eventualmente, causar efeitos letais aos organismos patogênicos. Em relação aos íons metálicos de prata, é entendido que a prata ela apresenta efeito inibitório e destruidor contra uma gama de micro-organismos, tais como bactérias gram-positivas, como estreptococos, e gram-negativas, como as bactérias E. coli, corriqueiras em águas sem tratamento. A exposição dessa água, dessas nanopartículas de prata, por exemplo, ao micro-organismo, pode ocasionar mudanças em sua estrutura e na sua morfologia. A atividade do metal é ainda mais intensificada devido à forma nanométrica, a prata na forma de nanopartículas, exibindo área de superfície superior em comparação com a prata em estrutura macro. Um passo importante para a avaliação de materiais utilizados para o tratamento de água potável contendo nanopartículas de prata é a quantidade do metal que pode ser carregado na água tratada. Então, essa, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, e a Organização Mundial de Saúde, tem que ser inferior a 0,1 miligramas de prata, sendo a concentração segura para consumo, tendo em vistas os efeitos do metal em maiores quantidades, como a doença argírea, que faz o indivíduo ficar com a pele azulada devido ao acúmulo de sais de prata no organismo. Outro
importante padrão para que um dispositivo de purificação de água seja considerado eficiente é atender à redução na contagem de colônias de bactérias em mais de 5 ordens de magnitude. Nós temos também os halogênios, como por exemplo o cloro. Embora o cloro e seus compostos não sejam os desinfetantes perfeitos, são os mais utilizados por apresentarem melhores resultados nos processos de desinfecção, principalmente pelo seu baixo custo e acessibilidade. Os principais produtos da família do cloro disponíveis no mercado para realizar a desinfecção da água são o cloro gasoso, a cal clorada, o hipoclorito de sódio e o hipoclorito de cálcio. Nós temos também o ozônio. A ozonização, ela é um método de desinfecção bastante efetivo devido ao seu alto poder oxidante. Então, de acordo com essa propriedade oxidante que se dá pelo oxigênio nascente, formado pela decomposição do ozônio, ele ataca outros compostos e forma os radicais livres. Entre eles, o radical hidroxila, que é um dos agentes oxidantes mais reativos em ambientes aquosos. Embora a ação desinfetante do ozônio não seja bem entendida, especula-se que oxidantes reagem com compostos orgânicos da membrana celular, o que resulta na sua ruptura e afeta o DNA e a viabilidade celular. Assim, a inativação do organismo patogênico é alcançada. O ozônio ele é mais efetivo que o cloro e derivados para a inativação de vários organismos existentes em águas residuárias, incluindo os vírus e os cistos de protozoários, embora os ovos de helmintos sejam resistentes a esse método de desinfecção. O ozônio ele não forma subprodutos halogenados quando oxida a matéria orgânica natural, mas pode formar vários subprodutos orgânicos e inorgânicos, como aldeídos, cetonas, subprodutos bromados e ácidos. Além do mais, o ozônio é altamente corrosivo e tóxico. Bom, aqui nós temos as principais características de um agente desinfetante. Então, esse agente ele deve ter atividade antimicrobiana, solubilidade, estabilidade, inocuidade para o homem e os animais, ausência de combinação com material orgânico estranho, apresenta toxicidade para os micro-organismos em temperatura ambiente, ausência de efeitos corrosivos e tintoriais, disponibilidade e baixo custo, além da capacidade de destruir em um tempo razoável os organismos patogênicos a serem eliminados, na quantidade em que se apresentam e nas condições encontradas na água. O desinfetante ele não deve ser tóxico para o homem e para os animais domésticos e nas dosagens usuais não devem causar à água cheiro e gosto que prejudiquem o seu consumo. Seu custo de utilização deve ser razoável, além de apresentar facilidade e segurança no transporte, armazenamento, manuseio e aplicação. A concentração na água tratada deve ser fácil e rapidamente determinável, além de produzir concentração residuárias resistentes na água, de maneira a constituir uma barreira sanitária contra eventual recontaminação antes do uso. Bom, aqui nós temos os principais agentes desinfetantes utilizados.
que são à base de cloro, como cloro gasoso, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio, as cloraminas, dióxido de cloro, ozônio, radiação ultravioleta. O processo de desinfecção mais aplicado nos sistemas de abastecimento de água em todo o mundo é o que emprega o cloro ou produtos à base de cloro como agentes desinfetantes. Foi introduzido massivamente no último século no tratamento da água como complemento do processo de filtração, que já era conhecido e utilizado, constituindo assim uma revolução tecnológica no tratamento da água. A garantia de seu êxito é a sua fácil acessibilidade em quase todos os países do mundo, seu custo razoável, sua alta capacidade oxidante da matéria orgânica e inorgânica, seu efeito residual, sua ação germicida de amplo espectro e boa persistência nos sistemas de distribuição, pois apresenta propriedade residual e pode ser medido facilmente e monitorado nas redes de distribuição depois que a água foi tratada e distribuída aos consumidores. Esse último requisito atende à portaria número 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que estabelece lá em seu artigo 34, obrigatória a manutenção de no mínimo 0,2 mg por litro de cloro residual livre, ou 2 mg por litro de cloro residual combinado, ou de 0,2 mg por litro de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatório e rede. Essas aqui foram algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam às videoaulas, leiam material de apoio, participem dos fóruns de discussão e respondam à atividade avaliativa quando houver. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre desinfecção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, através dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos! E até a próxima aula.